Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala para ele: a partir de hoje, tu vai ser conhecido não como propagador de lutas, mas como fortalecedor de fé. Fala: quem chegar perto de você pode chegar em crise, mas vai sair cheio do Espírito. Pode estar vivendo a pior fase da vida, mas uma conversa contigo, o cara vai sair falando: eu sou vencedor, eu sou vencedor. O Deus que está na minha vida é poderoso. Eu profetizo sobre a tua vida uma coragem inabalável, uma fé que não se move pelas circunstâncias, mas que é validada pela convicção de que Deus nunca perdeu o controle. Tem uma palavra de Deus ao seu coração. E segundo o livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 20. Deus tem... Obrigada, meu amigo. Não, acho que já levou. Quando você se localiza, segundo o livro das Crônicas 20, quero agradecer cada voluntário que está servindo aí com a gente, ajudando. Tem voluntário espalhado tudo quanto é canto da igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Que aquilo que nós não podemos fazer por vocês, que o Senhor surpreenda vocês, supere as expectativas de vocês. Quero agradecer ao pessoal da mídia, o povo do louvor. É voluntário em tudo quanto é canto. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles, gente? Tava ali sentada, e aí os voluntários, eles são... Parece que eles têm um negócio conectado com a nossa mente, né? Eu pensei na maquininha e o menino trouxe. Tava com sede, ele... Água. Na hora, imediato. Falei: o que está acontecendo, gente? Acho que eles têm um leitor de pensamento, não sei. Mas é disponibilidade em servir, em entregar, em honrar. Então eu quero agradecer ao povo da mídia, ao povo do som, ao povo do louvor, ao povo de todo canto, ao povo do life. É voluntário em tudo quanto é canto, e só Deus para recompensar vocês por isso. Obrigada. Como pastor, eu sei que o pastor Alci também, pastor Igor, a gente tem muita gratidão a Deus pela vida de vocês, cada pessoa que está aqui servindo. Às vezes você que está vindo aqui visitar, talvez não sabe, mas às vezes eles chegaram mais cedo. Então, antes de ir embora, lembra de apertar a mão de um voluntário, dar um sorriso para ele, fala: obrigada. Colaborou para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Eles estão trabalhando para que você receba a palavra de Deus da melhor maneira possível. Tem noção disso? É muito amor a Deus e ao próximo, e aquilo que Deus confiou a eles. Então eu quero agradecer a cada voluntário, a toda a equipe da igreja que trabalha. Obrigada, Deus abençoe. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20. Vocês estão percebendo que eu estou rouca, né? Só um pouquinho. Mas vamos embora que vai dar. Segundo o livro dos Reis, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 20. Quem achou, diga amém. E sucedeu que depois disso, diga comigo, depois disso. Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os amonitas vieram numa batalha contra Josafá. Versículo de número 3. Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e proclamou jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. Todas as cidades vinham para buscar ao Senhor. Versículo de número 12. Ó Deus, tu não os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande multidão que vem contra nós. Nem tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 16. O Senhor dizendo: amanhã, diga comigo, amanhã. Mais uma vez, amanhã. Amanhã descereis contra eles, eis que eles sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós, nesta batalha não precisareis lutar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis,
nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: algumas batalhas nós precisamos colocar a mão na espada. Outras batalhas nós só precisamos nos posicionar e ver o Senhor lutar pela gente. Fala conosco, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz. A maneira como o Senhor fala é completamente diferente. O Senhor supera a expectativa do homem. O Senhor supera qualquer intenção do coração. O Senhor vai além. O Senhor não se limita às minhas limitações, Deus. Talvez a minha voz esteja limitada. Talvez o meu corpo físico cansado. Mas o Senhor não se limita às minhas limitações. O Senhor vai além. Como eu te amo, Senhor. Como eu amo saber disso, que o Senhor flui em nós e através de nós para um novo tempo. Bendito seja o teu nome para sempre. Porque o Senhor envergonha os nossos inimigos e o Senhor estabelece um novo tempo para nós. E por isso eu quero te glorificar nessa noite. Fala conosco. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente. A casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Essa casa te pertence. Esse lugar foi consagrado a ti. Essa é a tua casa, Senhor. Não somos nós que mandamos aqui. Quem manda aqui é o teu Espírito. Tu fazes como tu quiseres, Senhor, da maneira que lhe apraz. Então somente tenha liberdade, Espírito Santo, para agir como o Senhor desejar. Quebra cadeias, muda histórias, escreve algo novo. Senhor, eu te peço, alcança corações nessa noite. Faz o impossível neste lugar. É o meu pedido a ti nessa noite, confiando que o Senhor é o Deus da guerra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, está nos contando uma batalha muito desleal. Acho que a melhor explicação para essa batalha é isso: desleal. E por que eu diria assim? Porque são 3 reis que se juntaram: os amonitas, os moabitas e os filhos de Amon. Se reuniram e decidiram que iam pelejar contra Josafá. Josafá, líder, rei de Judá. A notícia só chega para ele assim: Josafá, 3 reis se juntaram contra você e eles estão vindo para pelejar contra a sua vida. Eu não estou falando uma guerra de um rei contra um rei, um povo contra o povo. Eu estou falando de um povo contra 3 povos, um rei contra 3 reis. Isso é impossível. Humanamente falando, é loucura. Eu já tenho, humanamente falando, um final para essa história: derrota de Josafá. Porque pela lógica é impossível. A quantidade de opositores que se levantaram eram muito maiores. Só que se você for ler alguns versículos, você vai ver que o capítulo 20 começa assim: e sucedeu que depois disso. Depois de quê? Alguma coisa aconteceu antes dessa guerra e foi talvez um desenrolar para que essa guerra acontecesse. E se você for ler os versículos que antecedem esse texto, você vai ver o seguinte: as reformas que Josafá faz em Judá. E você vai descobrir que ele trouxe de volta a adoração, que ele reconectou o povo a Deus, que ele colocou os cantores de novo para adorar. Ou seja, ele fez uma reestruturação no meio do povo, novamente trazendo de volta a adoração a Deus. Josafá cometeu alguns erros, fez aliança com Acabe. Sim, é verdade. Mas o que vai acontecer aqui é que neste momento ele está reestruturando a ordem no meio do povo, reorganizando a adoração no meio do povo. E a Bíblia diz que depois disso,
depois de um passo certo, depois de uma decisão certa, depois de uma vontade de se reconectar ao Senhor, restabelecer um novo tempo, começa uma guerra. E a gente tem que estar pronto para isso. Porque todas as vezes que você decidir fazer o que é certo, as oposições se levantarão contra você. Eu quero que você olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: não adianta. Você precisa ter maturidade para entender que não é porque você está fazendo tudo certo que os inimigos não vão se levantar. Alguém talvez entrou aqui hoje com questionamentos dizendo: Deus, eu levantei minha mão, eu me entreguei, eu estou te servindo, eu estou na tua casa, mas as coisas só pioram. Está tudo errado. Parece que está tudo andando para trás e não para frente. Aí Deus te sentou nessa cadeira para te falar: não pense você que eu não tenho visto os passos certos que você tem dado diante de mim. Sua história diante de mim está sendo escrita. Só que isso não anula a oposição que se levanta contra você. E aí você tem que ter maturidade para entender que a vida é assim. A vida é feita de guerras. Uma geração como a nossa, que gosta de facilidades, não quer ouvir uma palavra como essa. Um povo como se é feito nos dias atuais, que se não for feito do meu jeito, que se não acontecer da maneira que eu quero, eu largo tudo e vou embora, não serve para ouvir o que eu estou falando agora. Porque o que eu estou falando agora é confrontador. O que eu estou falando agora é dizer para você: você vai ter que ter maturidade para permanecer de pé, mesmo diante da oposição. Você vai ter que ser corajoso o suficiente para continuar com a cabeça erguida, mesmo diante dos ataques que se levantam. Você vai ter que ter maturidade para ser alguém ousado e dizer para os adversários, mesmo eles sendo maiores do que você: eu sei em quem tenho crido e sei que ele se levantará a meu favor. Pelo amor de Deus, olhe nos olhos desse crente que está do seu lado. Eu falo tão rápido que eu não estou acostumado com palmas. Vocês repararam, né? Calma, tenha paciência comigo. Vocês estão vendo que eu estou indo mais devagar, né? Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: maturidade espiritual te faz entender que a vida não é um mar de rosas, mas que mesmo em meio às lutas, o Senhor permanece contigo. O que está acontecendo agora é que 3 reis se levantam contra um rei. A oposição é desleal, a guerra é injusta, o caminho chega a dar raiva, revolta, o coração de alguém está sangrando, o coração está doendo. Quando a notícia chega, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Quem não teria medo? E eu não sou louca de dizer que o medo, você não tem que ter medo. Um dos primeiros sentimentos que rondam a humanidade, quando eu digo humanidade, é a sua existência, é o medo. Humanamente falando, o sistema que forma as nossas emoções é um dos primeiros a se formar na gestação. Aproximadamente aos 45 dias de vida fetal, o sistema límbico, por onde passam as emoções, onde são formadas elas, ele já começa a existir de forma bruta. E um dos primeiros sentimentos que rondam é o medo. E por que existe o medo? O medo, ele não é um sentimento para te parar, ele é protetivo. Você só não é atropelado na rua todos os dias porque você tem medo. Você só não é mordido por todos os cães que você encontra na rua, os ferozes, porque você tem medo, você passa longe. O medo, ele é protetivo. Só que o que você precisa entender é que quando ele deixa de ser uma proteção e passa a ser um bloqueio, ele começa a ser prejudicial. O que está acontecendo com Josafá aqui é, humanamente falando, ele tem medo. Porque a guerra é grande, a luta é gigante, o desafio é enorme, o que ele vai enfrentar é assustador. O que está vindo contra ele agora, a pergunta é: será que eu vou vencer? Será que tem como? Ele tem medo. Mas a Bíblia diz: teve medo, mas pôs-se a clamar ao Senhor. O que eu vim dizer para você é que a chave da tua vitória ainda é oração.
Eu sei que numa geração como a nossa, onde se aprendem muitos métodos, onde se aprende muitas manias, onde se aprendem muitos jeitos novos, vai lá, grita 10 vezes, grita 3 vezes, faz desse jeito, faz daquele. Nada é mais poderoso do que um joelho no chão e boca no pó. Nada é mais poderoso do que um crente que ainda consegue se conectar com Deus em oração. O que eu quero te perguntar nessa noite é: quanto tempo tem que o adversário da tua alma roubou de você a tua comunhão com Deus? Quanto tempo tem que você esqueceu o caminho do quarto secreto? Quanto tempo tem que você não tem mais a intimidade que você teve um dia? Quanto tempo tem que você virou um frequentador de culto e perdeu a vida de intimidade que você teve um dia em Deus? A boa notícia para você nessa noite é: talvez se as coisas se perderam, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: ainda há uma chance de se reconectar comigo. Eu não te sentei nessa cadeira à toa, eu não te trouxe nessa noite à toa. Você não veio aqui por acaso, eu mesmo te trouxe para te dizer: as portas ainda estão abertas e ainda tem lugar para você. Chacoalha a mão desse crente que está do seu lado, olha nos olhos dele e diga para ele: volta. Não, fala com cara de profeta, fala: volta. Talvez ele vai dizer: mas eu já estou aqui. Diga para ele: não, volta para a entrega, volta para a busca, volta para a santidade, volta para a vida diante de Deus, volta para a vida no altar. Eu profetizo sobre a tua vida que você não vai entrar o próximo ano com uma vida fria. Deus vai te visitar, vai te mergulhar no Espírito. Você vai viver um novo tempo. Tem clamado a Deus: Senhor, levanta crentes avivados na Zona Sul. Tenho clamado a Deus: incomoda aquele povo. Senhor, acende a chama. Josafá pôs-se a clamar ao Senhor: quanto tempo mais você vai perder ligando para quem não pode resolver, batendo na porta de quem não pode fazer nada, falando com quem não tem nada para acrescentar na tua vida? As suas reclamações não têm acrescentado nada. Josafá não vai para o Facebook postar se sentindo magoado. Ele não posta uma foto com a espada e fala: partiu guerra. Não! Ele não só começa a orar, mas ele diz: nós todos vamos clamar juntos e nós vamos jejuar. Tem guerra que você precisa abrir a boca e falar. Tem guerra que você precisa bater o pé e fazer o inimigo correr. Mas tem guerra que teu grito não resolve, tua batida de pé não resolve, tua espada pode ser afiada o suficiente, mas não resolve. A única coisa que resolve é oração e jejum. Eu vim falar para alguém nessa noite: o que você está precisando e buscando não está nos contatos que você tem. O que você tanto sonha não está na influência que você tem. Não está nos grandes amigos que você conhece. Você fala: ah, ele me coloca lá, se eu pedir ele abre tal porta. Deus está dizendo: porta que homem abre, homem fecha. Mas a porta que eu abro, eu quero ver quem é o homem para fechar. Deus te sentou aqui para dizer: quando você voltar para o quarto da oração, eu facilitarei os caminhos para você. Quando você voltar para a vida da busca, você descobrirá o que é viver de milagres. Quando você voltar para a vida de entrega, você não vai ficar contando o testemunho dos outros, não. Você vai ter um testemunho na tua boca para contar daquilo que eu farei por você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quantas pessoas destruídas e frustradas porque tomam decisão sem consultar ao Senhor. Pessoas sendo envergonhadas porque se esquecem de orar antes de tomar decisões e depois ficam como loucas fazendo campanha para Deus resolver as decisões que eles mesmos tomaram. Deus te trouxe aqui para dizer: clama, busca, buscar-me-eis e me encontrareis.
quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Eu amo esse versículo, porque quando ele diz eu serei achado de vós, ele está dizendo, eu vou me fazer achar. Sabe o pai quando está brincando de pique-esconde com o filho pequenininho? Se o pai quiser se esconder de verdade, o filho pequeno acha, o bebê acha? Não! Mas aí o pai vai atrás da cortina e deixa o pé para fora, só para dar a sensação do filho de que ele achou. Mas na verdade quem se fez achado foi o pai. O que Deus está te dizendo é, se eu me esconder de você, você não me acha. Mas a verdade é que eu tenho estado a todo tempo disponível para você me encontrar. Eu sou teu pai. Eu quero um relacionamento contigo. Não fuja do meu altar. Não fuja do que eu tenho na tua vida. E ele se pôs a clamar ao Senhor e disse, ó Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus e na terra, e não és tu quem controla sobre todos os reinos do mundo? Que é um segredo. Quando estiver em guerra, não comece orando falando sobre a guerra. Comece a orar falando sobre o tamanho do seu Deus. Josafá não começa dizendo, ó Senhor, grande é a multidão que vem contra mim. Ele diz, ó Senhor, grande és tu sobre os céus, domina sobre a terra, controla todos os reinos do mundo, aleluia. Eu imagino ele começou a orar fraquinho, mas quando ele diz, tu controla os reinos, uma força tomou ele. Eu imagino ele de pé dizendo, és tu Senhor no céu, Senhor na terra, tu manda lá, tu manda cá, tu determina como vai acontecer. Deus te trouxe aqui para te falar, comece a lembrar quem eu sou, e eu vou te lembrar quem os seus inimigos são diante de mim. Oh glória! Lembre quem teu Deus é. Ele coloca diante de Deus as promessas e diz, Senhor, quando nós passamos por eles, o Senhor não permitiu que nós os expulsássemos. Josafá está trazendo uma história dizendo, Deus, o Senhor mandou a gente ter compaixão deles e agora eles nos retribuem, vindo contra nós. Aí ele diz, porventura tu não os julgarás? Porque em nós não há força contra esta grande multidão. Segunda coisa, entre na presença de Deus lembrando o tamanho dele. Segunda coisa, entre na presença de Deus lembrando o seu nome. Quantas pessoas que entram em oração, Senhor Deus, excelentíssimo, poderoso Deus, está aqui teu poderoso servo que te serve todos os dias. Josafá entra na presença de Deus dizendo, tu és grande, sabe quem eu sou? Pequeno. Tu és poderoso, sabe quem eu sou? Fraco. Tu és o Senhor e sabe quem eu sou? Nada. Aí ele diz assim, em nós não há força contra eles, não sabemos o que faremos, porém tem uma coisa, os nossos olhos estão postos em ti. Pega na mão desse crente que está do seu lado, faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Profeta de Xerém, de onde eu vim. Franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida, não olha devagar, não, olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dele e diga para ele, eu não sei você, mas eu, nessa noite, decido que volto para casa, não com os olhos na adversidade, mas com os olhos fitos no meu Senhor. Não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou passando, não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do gigante, os meus olhos ainda continuam no autor e consumador da minha fé, ainda estarão na cruz, os meus olhos estão na cruz, os meus olhos estão no meu Salvador, ninguém vai me tirar dele. Quer fazer o inferno passar mal de raiva? Diga pra ele, eu até sei que a guerra é grande, mas os meus olhos, olhando para Jesus, o autor
e o consumador da nossa fé. Pergunta para esse crente que está do seu lado, para quem você tem dado importância? Fala o que mais tem mexido com você, fala para ele. Porque quantos crentes que frequentam culto, vêm na igreja, ouvem uma palavra como essa, mas saem daqui e voltam de novo a olhar só para as adversidades. Você não está vendo, mas você se tornou um propagador das suas guerras. Você fala dela para todo mundo o tempo todo. Você só sabe verbalizar isso. Isso tomou tua mente. Não tem outra coisa, não tem espaço para mais nada. Você só fala disso, só repete isso, só vive isso. Às vezes uma pessoa senta perto de você, ela sai perturbada. Entrou bem, a pessoa veio feliz. Quando sai, meu Deus, eu não sei o que aconteceu. 5 minutos com fulano, eu tô querendo lutar, tô na guerra. O olho fica meio torto, meio tremendo. Quem é você? Você não está percebendo que você está deixando as circunstâncias mudarem a tua essência. Você não está percebendo que você está autorizando que o cenário mude quem você é. Quando Josafá se põe a clamar ao Senhor e diz para todo Judá, vamos clamar ao Senhor, ele está dizendo, o que eu estou vivendo não muda quem eu sou. Eu sou servo do Senhor. Ele podia reunir todo o povo e falar, gente, vamos morrer. Abraça as famílias, é o último dia. Vai lá, meu filho, dá um abraço na sua esposa. Está vindo uma grande multidão, eu não sei o que fazer, eu vou morrer. Ele disse, ei, vamos nos levantar e vamos orar. Porque a oposição é grande. Então vamos orar para quê? Porque o nosso Deus é maior. Aleluia! Aleluia! Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala para ele, a partir de hoje tu vai ser conhecido não como propagador de lutas, mas como fortalecedor de fé. Fala, quem chegar perto de você pode chegar em crise, mas vai sair cheio do Espírito. Pode estar vivendo a pior fase da vida, mas uma conversa contigo, o cara vai sair falando, eu sou vencedor, eu sou vencedor. O Deus que está na minha vida é poderoso. Eu profetizo sobre a tua vida uma coragem inabalável, uma fé que não se move pelas circunstâncias, mas que é validada pela convicção de que Deus nunca perdeu o controle. Aleluia! Ele nunca perdeu o controle. Quando eu olho para o cenário, eu me apavoro. Mas quando eu olho para Ele, as coisas começam a voltar para o lugar. Glória! Aleluia! Parece que eu estou vendo o salmista de frente para o espelho dizendo, por que você está abatido, a minha alma? E a alma dele em crise. Por que você está se perturbando dentro de mim? Aí ele olha para si mesmo e diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus. Mas e o dia de amanhã? Espera em Deus. E as portas que não se abriram? Espera em Deus. E a luta que ainda não passou? Espera em Deus. Eu não sou o resolutor da minha própria vida. Eu sou alguém que confia no Senhor, que está acima de todas as coisas. Oh, glória! Ele está orando ainda. De repente o Espírito do Senhor vem. Ah, eu amo isso. Eu sou do manto, vocês sabem, né? Deus quis me dar uma segurada, deixou meu joelho do jeito que ficou. Aí eu arrumei um jeito de pular na cadeira de rodas. Depois eu arrumei um jeito de pular com a muleta. E depois a minha recuperação foi mais rápida do que eu imaginava. Porque eu pulava mais do que eu devia. Não aconselho, não é exemplo para ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Mas aí, Josafá ainda está orando, quando de repente do meio da congregação
Se levanta um profeta. Eu amo o lugar onde tem profeta. Porque profeta é o seguinte: quando o Espírito procura alguém para usar, ele sempre está disponível. Olhe para esse crente que está do seu lado, faz uma cara de profeta para ele e fala: que você seja a pessoa que, quando o Senhor quiser usar alguém, que você seja o primeiro a ser encontrado. Fala para ele, fala: não dá para você fugir do teu chamado profético. Não dá. Fala para ele: não dá para fugir do que Deus tem na tua vida. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, né? Não dá para fugir. Você pode até tentar. Você pode tentar fingir que você é outra pessoa. Pode tentar se parecer com outro grupo. Mas Deus está dizendo: não adianta. Você é profeta e você sabe que eu tenho uma obra na tua vida. Espírito do Senhor toma Jaziel. Quando toma, ele diz: assim diz o Senhor. Não é assim diz Jaziel. Ele diz: assim diz o Senhor. Chega de profetas que repetem o que querem falar. Chega de profetas que falam por emoção. Que seja um tempo onde Deus levante profetas com mais assim diz o Senhor na boca. Ele olha e diz: ouvi todo Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, ela é de Deus. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. Fala para ele: entrega na mão de quem sabe resolver. Para de tentar lutar a guerra que você não pode vencer. Para de tentar resolver com teu braço. Para de tentar resolver com a tua força. Essa batalha é de Deus. Ele te trouxe nessa noite para te dizer: coloca na minha mão, porque você vai descobrir que eu sou especialista em ganhar batalhas impossíveis. Batalha de Deus. Estava ali, eu ouvindo a voz do Senhor, e o Senhor gritou no meu ouvido e disse: essa batalha não é tua. Apresentei algo diante de Deus, ele disse: não é tua essa batalha é minha. Aleluia. Porque a gente sempre sabe um jeito, né, de tentar falar, de tentar resolver. A gente sempre sabe uma forma. A gente tem os jeitinhos humanos. E o desafio é entender que Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Deus te trouxe aqui para te falar: eu não vou fazer do teu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer da maneira que você acha, eu vou fazer do jeito que eu quero. Tu não entregou tua vida para mim? Então faça valer a pena a tua entrega. Eu não vou trabalhar na forma que você quer, do jeito que você quer. Talvez aonde você trabalha, você está acostumado a mandar e desmandar. Alguém obedece, alguém acata, alguém vai. Só que o Senhor te trouxe aqui para te dizer: aqui você é o vaso e eu sou o oleiro. Por acaso pode o barro contender com o oleiro? Quem decide a forma sou eu, assim te diz o Senhor. Oh, meu Deus. E eu sei que às vezes o jeito de Deus machuca a gente. O jeito de Deus faz a gente calar quando a gente queria falar. O jeito de Deus faz a gente ficar quando a gente queria ir. E faz a gente ir quando queria ficar. O jeito de Deus vem para tirar e quebrar a nossa altivez, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência. Aí Deus vai e te coloca numa posição onde você diz assim: Senhor, só Tu. Agora é só o Senhor. Aí Ele abre a boca e diz: essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Só que eu acho interessante, presta atenção nisso aqui. Olha o que o profeta está dizendo. O Senhor está usando o profeta para dizer: amanhã, repita comigo, amanhã. Quando? Amanhã. Está falando de quando? De amanhã. Então está falando do futuro.
amanhã descereis contra eles. Quando descereis contra eles? Não é hoje, é amanhã. Eis que sobem pelo penhasco de Ziz. Vocês o encontrarão no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Calma aí, eu não entendi, Gabriela. Eu vou repetir para mim também, tá? Para nós todos. Deus está falando amanhã. Tá bom, amanhã. Amanhã vocês vão descer contra eles. Até aí tudo bem, amanhã a gente acorda, desce contra ele. Já é um milagre, porque a gente não consegue saber sobre o amanhã. Mas Deus já está prometendo que no amanhã eles estarão vivos para descer contra o adversário. Ok. Mas aí ele diz o seguinte: amanhã vocês vão descer contra eles. Eis que eles sobem pelo penhasco de Ziz. Aí Deus vai lá e dá a localização do inimigo. Ouve isso. Eles estão aqui. O inimigo está no penhasco de Ziz. Mas a gente que está aqui não sabe o que está acontecendo lá, certo? Aí Deus de lá está dizendo: eles estão no penhasco de Ziz. E amanhã vocês o encontrarão. Não, Senhor, você não está entendendo. Vocês o encontrarão diante do deserto de Jeruel, no fim do ribeiro. Não, Deus não dá só a localização do inimigo agora. Deus está dando a localização do inimigo amanhã. O que é isso? Amanhã vocês o encontrarão aonde? No fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Gente, mas vamos lá. E se o inimigo atrasar o passo? E se o inimigo resolver parar para beber água? E se o adversário resolver fazer alguma coisa e atrasar tudo? Então a palavra que Deus deu vai errar, certo? Certo? Por que não é certo? Alguém se atreve a me dizer? A palavra de Deus não erra? Ela é viva e eficaz, que lindo. É exatamente isso, mas tem uma coisa mais profunda do que isso. Quando Deus fala sobre o amanhã, Ele não está fazendo uma previsão. Ele está no amanhã. Quando Ele diz, eles estarão no... Oh, meu Deus do céu. Tem alguém para elevar a mente e compreender isso? Deus não faz previsão. Deus está no futuro dizendo, é assim que será. Pega na mão de quem está do teu lado, olha para ele e diz, o teu Deus não faz previsão. Teu Deus não conta com imprevisto. Teu Deus está no teu futuro. Teu Deus está no amanhã. Teu Deus está no amanhã. Tá com medo de quê? O teu Deus já está no teu futuro. Até hoje. Hoje são 19 de dezembro de 2023. Deus está aqui? Sim ou não? Claro que está. Mas do mesmo jeito que Ele está na terça-feira do dia 19 de dezembro de 2023, se Ele não voltar e arrebatar a sua igreja, Ele também já está no 19 de dezembro de 2024. Faz aquela cara de profeta que eu te ensinei para esse crente que está do teu lado e fala para ele, não tenha medo do futuro. O teu Deus já está lá. Você vai levantar e vai falar isso para umas 10 pessoas. Não tenha medo do futuro. O teu Deus já está lá. Levanta do teu lugar. Abraça alguém. Essa pessoa precisa só dessa palavra. Alguém que está sofrendo. Alguém que está chorando. Alguém que está em desespero. Alguém que está muito preocupado. Alguém que está sendo tomado pelas guerras. Que não está conseguindo ver o amanhã. Deus te trouxe aqui para te falar. Não tenha medo do futuro. Eu já estou lá. Assim te diz o Senhor. Coisa boa!
aonde nós não conseguimos ir? Se tu pudesse fazer uma visita no teu futuro, tu estaria no hoje cantando e agradecendo. Mas pastora, minha vida está um caos. Mas o Deus que já visitou o teu futuro está dizendo: só continua, porque eu vou te fazer uma surpresa. Oh glória, teu amanhã será de surpresas. Tu vai agradecer muito a Deus por não ter desistido. Tu vai dizer muito a Deus: obrigada, Senhor, porque eu não retrocedi. Obrigada porque as crises e as dúvidas que eu vivia nos meus dias atuais não roubaram de mim a permanência. Obrigada porque o Senhor me ajudou a ficar de pé e eu consegui chegar no futuro que o Senhor tinha para mim. Obrigada. Amanhã pode ir, porque eles vão estar em tal lugar. Como é que o Senhor sabe? Eu sei porque eu já estou lá. Mas e se eles... Não, eu não estou falando de uma previsão. Quem que conhece o aplicativo do Waze ou do Maps? Vocês sabem fazer estimativa pelo aplicativo? Eu que tenho um pouquinho de dificuldade com o horário, pouquinho só, pouquinho muito, por vezes me pego fazendo estimativa no aplicativo. Por quê? Para não perder o horário de algumas coisas. E como é que o aplicativo dá essa estimativa? Por intermédio do satélite. Ele faz um histórico, ele tem um registro histórico de que todas as segundas-feiras, de tal horas a tal horas, aquela rua fica lotada de carros, aproximadamente uns 20, 30 minutos de engarrafamento. Então ele, historicamente, te dá uma sugestão para quarta-feira, vamos supor, amanhã. Como é que vai estar a... Fala uma rua daqui, do Leblon. Ataúfo, de Paiva. Amanhã, meio-dia. Aí ele diz, bom, 10 minutos, 5 minutos ou 3 minutos de trânsito, um exemplo. Ele faz uma estimativa pelo histórico, porque ele usa registros passados. Mas se no dia, se amanhã acontecer de um caminhão bater no outro, um carro bater no outro, e o trânsito inteiro parar, a estimativa dele falha. Por quê? Porque ele usa registros passados para fazer uma previsão de como será o futuro. Deus não. Deus não está prevendo. Deus já está no futuro. Se você tivesse consciência disso, você descansaria mais no Senhor. Você pararia de entrar em portas que não são para você. Você sairia das mesas que não te cabem. Porque você entenderia que o futuro que Ele tem para você depende das atitudes que você vai tomar no teu agora. Ele diz, descansem, porque o inimigo vai estar em tal lugar amanhã, mas essa peleja vocês não vão lutar. Aí o Senhor, consultam ao Senhor, e eles decidem que vão colocar os cantores na frente. Gente, olha o nível. Vocês acham que eu sou muito penteca? Muito do manto? Vocês não têm noção desse exército aqui. Tá vindo 3 reis contra eles, todos bem equiparados, de espada, de escudo, de tudo, prontos para a guerra. Sabe o que Josafá faz? Hoje a gente vai botar os cantores na frente. Cantai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vocês vão cantar isso, tá? Imagina eles. Cantai ao Senhor. Ele disse, calma, gente. Deus falou que a gente não vai lutar. Ele está acreditando tanto na palavra liberada, que ele bota a espada para trás e os cantores para frente. Isso é comportamento de alguém que acredita na palavra que recebeu. Porque o seu comportamento de dúvida te faz dizer, eu até acredito que Deus falou, mas deixa eu botar os melhores guerreiros na frente. Ele não, eu vou colocar o louvor. Vem, canta, gente, canta. E a Bíblia diz assim, ó, e enquanto cantavam, repita comigo, enquanto cantavam. Isso está falando de um tempo, enquanto, no momento em que, durante o louvor, enquanto cantavam, o Senhor foi lá no exército inimigo e começou a armar emboscadas.
rei se levantou contra outro rei, um exército se levantou contra outro exército. Eles começaram a brigar entre si. Quando o povo chegou cantando, sabe o que tinha acontecido? Todos estavam mortos. Qual era a palavra de Deus? Nessa guerra, não tereis que pelejar. Quando Deus te falar, guarda a espada, guarde a espada. Quando Deus te disser, desembainha a espada, desembainha a espada. Quando Deus te falar, dá um passo à frente, dê um passo à frente. Quando Deus te disser, dê um passo atrás, não tema a opinião das pessoas, dê um passo atrás. Andar na direção de Deus é a melhor escolha que você pode fazer para a tua vida. Alguém pode não entender nada agora, alguém pode dizer, que loucura, como é que você vai fazer isso? Não faz sentido, não tem lógica. Exatamente, as coisas de Deus não têm lógica. As coisas de Deus se vivem por fé. E sabe o que aconteceu? Naquela batalha, eles não tiveram que pelejar, só pegaram os despojos e saíram vencedores. Eu também conheço uma batalha que você e eu não tivemos que pelejar. Quando, Gabriela? Porque até hoje a minha vida é só de luta. Tu só consegue entrar no campo de batalha hoje porque alguém um dia assumiu uma batalha que era tua e fez questão de dizer, tu não vai guerrear ela não. Parai, está em pé e vede. Pai, está consumado. Deixa eu te dizer uma coisa. A guerra também era desleal. O nível do ataque do teu inimigo era para a tua morte. Só que alguém entrou na frente da batalha e disse, eu assumo por você, pelejo pela tua vida, eu me faço maldição por você, para que você se torne uma bênção. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, o Senhor lutou a guerra que era para você lutar e pagou o preço que era para você pagar. Então hoje Ele está dizendo para você, levante, fala para Ele, levante, faça uso da autoridade que a cruz te entregou. Fala para Ele, a cruz te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada vai te causar nenhum dano. Eu não aceito que você fique prostrado, que você fique caído, quando alguém já subiu no Calvário, lutou tua guerra e ganhou por você. Levanta, meu filho, assume o teu lugar. Ele venceu por nós, Ele venceu por nós. Pai, está consumado, está consumado. Obra feita, obra feita. Não há mais condenação, não há mais dívida. Deus assumiu a guerra de Josafá. Jesus assumiu a tua guerra. Disse para você, guarda a espada. Não adianta tentar lutar, porque você não vai vencer essa guerra. A força do pecado contra você é muito maior do que você mesmo. A força das trevas contra a tua vida é muito maior do que qualquer intenção boa de guerra que você tenha. E agora, Senhor, e agora que essa peleja não é mais sua, ela agora é minha. Eu luto por você, eu morro para que você viva. Eu assumo o teu lugar e eu me entrego para que você tenha uma nova história.
Tem gente que entrou aqui hoje sendo ameaçado pelo inferno, pelo diabo, dizendo: você nunca vai ser livre desse pecado, você nunca vai ser livre desse vício, essa guerra sempre vai te vencer, você sempre vai cair no mesmo lugar, não adianta, você nunca vai se levantar, você é um derrotado, não adianta sonhar alto porque tu não vai chegar em lugar nenhum. Aí Jesus me trouxe aqui para te falar: é mentira, eu já venci as tuas guerras. Se você estiver em mim, você vai poder vencer tudo aquilo que tem dito para você que você não é capaz de superar. Abrace a cruz de Cristo hoje. Se aproprie do sangue poderoso de Jesus e viva os melhores dias da sua vida. Como, Gabriela? Desfrutando da liberdade que Cristo nos deu. Olhe nos olhos desse crente que está do seu lado e diga para ele: pega de volta a autoridade que está sobre a sua vida. Sabe por quê? Deixa-me te dizer uma coisa e eu encerro aqui agora. Gente, lá em Xerém, quando o pregador falava que ia encerrar a mensagem, meu Deus, que humilhação. Ai, Senhor, obrigada. Quando o pregador falava que ia encerrar a mensagem, aí ele, sem querer saber de nada, falava assim: gente, eu vou encerrar a mensagem, né? Aí todo mundo fazia assim, ó. Mas era espontâneo. O pregador não passava essa humilhação. Gente, eu vou encerrar essa mensagem. Meu Deus, que falsidade, Senhor. Ai, tu tá vendo tudo, meu Pai. Sabe o que acontece quando Josafá percebe que todos os corpos estão mortos do adversário? Ele entra no campo de batalha e sabe o que ele faz? Pega os despojos. O que são os despojos? Os ouros, as riquezas, todos os tesouros que o adversário deixou lá. E agora eles voltam enriquecidos de uma riqueza que eles não podiam ter. Sabe o que aconteceu quando Jesus disse: Pai, está consumado? Ele te cobriu com as riquezas do reino. Quando você fala de riqueza, você fala de dinheiro, Gabriela, não só isso. Eu falo de toda a oportunidade que o reino espiritual entrega a alguém. Porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles dependiam de que um sacerdote fizesse o sacrifício por eles. Um véu separava o povo do santo dos santos. Ninguém podia entrar. Quando Jesus expira, de alto a baixo, eu não disse de baixo para cima, eu disse de onde? Porque o véu foi rasgado. O céu fez a obra de rasgar o que impedia o meu acesso e o seu acesso à sala do trono. O que eu quero que você entenda hoje, pelo poder da palavra de Deus, é que você não precisa mais ser derrotado onde Cristo já te fez vencedor. Levanta a tua cabeça, abraça a oportunidade de ser do Senhor. O que você está querendo dizer com isso, pastora? O que eu estou querendo dizer para você é: você está perdendo tempo à toa. Quando eu consertar tal coisa eu vou, quando eu largar isso, quando eu largar aquilo. Não é assim. Pela tua força tu não vai largar nada. Você dá o primeiro passo e Jesus te ajuda a largar o que precisa. Todos nós que estamos aqui temos uma história de algo que não conseguíamos sozinho, mas Ele pegou na nossa mão e disse para nós: aquilo que você não consegue, o meu poder na tua vida te faz viver. Você está aqui, o ano está acabando. Deus te trouxe aqui para te falar: quanto tempo mais você vai deixar o inimigo zombar da tua cara, caindo, se ferindo, perdendo batalhas que eu já venci pela tua vida. Você é meu escolhido. Eu tenho uma obra contigo. Eu quero te usar. O meu chamado na tua vida é grande. Não fuja mais do que eu quero fazer. Teu coração está acelerado aí enquanto eu falo aqui, e eu quero dizer isso mesmo. Não fuja mais do que Deus quer fazer pela tua vida.
Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, sabe que essa palavra é para você, está me ouvindo e está dizendo: pastora, eu não quero mais perder as batalhas, eu quero abraçar o que Jesus tem para mim. Tá bom, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã não, mas você já me falou que Ele está no amanhã, então eu acredito, eu quero só acreditar, eu quero só ter fé. Tenha fé e dê o primeiro passo, porque depois que você der o primeiro passo, Jesus te ajudará a dar todos os passos que você precisa. Você está aqui, você está ouvindo a voz de Deus e você sabe que essa palavra é para você. Teu coração está acelerado e você está entendendo que Deus está te chamando para algo novo. Não dá mais para atrasar o chamado de Deus, não dá mais para recuar, não dá mais para voltar atrás, não dá mais para permanecer do jeito que está. Eu quero algo novo, eu não quero virar o ano do jeito que eu estou. Eu precisa, é para mim essa palavra, é para você? Sim, sou eu. Levanta do teu lugar rápido e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem logo, a nova história te espera. Pode vir, eu sei que tem bastante gente aqui, vem logo. Desce a galeria e vem rápido. Vem viver tudo de novo que Deus tem para a tua vida. Chama ele para mim, minha filha. Eu não te conheço, mas enquanto eu pregava, o Espírito Santo me disse: eu estou falando com ele, porque a obra que eu tenho na vida dele, ele sabe que é grande. Não lute guerras sozinho. O Senhor está dizendo: eu quero ser o teu pai e vencer as batalhas junto contigo. Eu vou te ajudar a ultrapassar todas as barreiras que estão diante de você. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas o Senhor está te chamando para uma aliança com ele nessa noite. Se permita viver o novo de Deus para a tua vida. Vem, levanta do teu lugar e vem aqui à frente. Eu estou te esperando aqui.